Grupo RS apresenta Orgulhosamente Franca. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. Olá! Conosco hoje no programa Gislaine Pérez, ela que é graduada em Serviço Social, com mestrado e doutoranda pelo Unesp, que também é secretária de Ação Social aqui da nossa cidade. Hoje ela vem nos falar dos ajustes e das mudanças que ocorreram na assistência social e, claro, como está a atuação social aqui na nossa cidade. Gislaine, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E que a gente possa aí transmitir a todo mundo um pouquinho desse conhecimento do que é assistência social, como ela atua e quais as raízes que ela tem deixado aqui na nossa cidade, Gislaine. Cíntia, é muito importante a gente entender que a assistência social hoje, ela é um direito, né, da população que dela necessita. E isso assim, é muito importante um espaço como esse, porque a gente ainda tem muito forte uma tradição ainda de que a assistência social ela ainda tem um vínculo muito forte com a questão da caridade, da filantropia. E a partir do momento em que nós dizemos, olha, era uma política pública, nós temos que vê-la como um direito da população. E não mais uma mera ajuda, um mero cuidado. Assim como é a saúde, assim como é a educação. Isso, na mesma ordem da saúde e da educação, a assistência social hoje é uma política pública, isso quer dizer que ela é de direito de quem dela necessitar. E isso para a gente assim, é muito importante, essa compreensão por parte de todos, porque a partir dessa nova visão, dessa nova compreensão do que é a assistência social, é que nós temos conseguido implantar em Franca diversos serviços na área, serviços voltados para todos os tipos de vulnerabilidade social, que são a ausência de renda, família com baixa renda, família que traz no seu contexto qualquer outro tipo de vulnerabilidade, seja ela de falta de acesso à cultura, a questões também relacionadas às relações familiares, quando encontra uma fragilidade dentro do grupo familiar, rompe um laço afetivo. Quer dizer, a ação social hoje é uma política muito mais ampla do que antigamente nós víamos com a questão, vamos falar que a gente fala assim, antigamente dava-se muito cesta básica, não era assim? E hoje não. Hoje então quer dizer que é diferente. Quando a gente pensa em assistência social, a gente tem que pensar no coletivo, tem que pensar na estrutura, por exemplo, assistência social em Franca, ela pensa no contexto de todo o município, ela tem um mapeamento de todas as regiões e tudo que acontece em cada região, em cada núcleo, e aí ela tem que atuar naquele núcleo com aquela necessidade. Isso é muito importante. Quando a gente fala de organizar assistência social no município de pequeno, grande porte, como é Franca, independente aí do tamanho do município, nós temos que pensar em tudo isso. Onde é que estão as maiores demandas, as necessidades? Onde é que se encontra esta população que precisa dos serviços e do atendimento da assistência social? Com isso, nós deixamos de atender as emergências. Uma cesta básica é uma situação de emergência. Então, nós não podemos negar também esse direito, e é um direito. Mas hoje a gente vai além. A proposta da assistência social é a gente, de fato, fazer com que essas famílias, esses indivíduos que procuram pelo serviço, que eles consigam se promover. É garantir para essas pessoas autonomia, uma mudança, de fato, na sua qualidade de vida, na sua vida. E a gente tem focado muito hoje na família. A assistência social fala muito desse foco na família, centralizado na família, as ações. Porque nós entendemos também que nas mudanças todas aí desse século, como é que estão as questões familiares hoje, como é que são essas relações, como são essas composições, as mais diversas possíveis, famílias com muitos arranjos diferentes. Quando você faz todas essas colocações, qual é a maior dificuldade hoje que a assistência social no nosso país, na sua visão, ainda tem que enfrentar? Olha, nós temos, assim, eu acho que nós avançamos muito, né, em termos de assistência social, em termos de legislação, o fato da gente ter várias orientações que nos dá diretrizes, os rumos, como é que nós temos que ter cada um dos serviços funcionando, para que isso é, agora o que a gente ainda enfrenta?
Falo que diferente, por exemplo, você usou a saúde e a educação, na lei elas têm orçamentos garantidos, uma com 25%, outra com 15%, e a gente sabe que se gasta até muito mais na administração com essas duas políticas, saúde e educação. A assistência, ela não tem isso garantido em lei. Então, assim, é também para a gente, sempre quando a gente tem um espaço para colocar, dizer da importância da gente avançar nesse sentido de ter um percentual dos orçamentos públicos. Fixado por legislação. Isso. E é muito importante dizer que hoje, no formato que está a política de assistência no município de Franca, o maior investimento é do município. O município hoje tem financiado, a gente pode dizer, mais de 70% dos serviços da assistência. Os outros 30%, e estou falando assim sem ter isso exato, mas é mais ou menos nessa proporção, fica ao encargo das outras esferas de governo, Estado e União. E é importante ressaltar isso, né, Gislaine? Porque você vê, fica a cargo do município, e eu levanto muito a bandeira do município porque é o que menos recebe, né? A fatia do bolo é a menor e é a que sobra mais para pagar. Isso acontece realmente na saúde. E acontece também nas outras áreas, né? Então, Franca hoje se diz que investe cerca de 70% no valor total. Do orçamento da assistência é de recursos próprios do município. E quais os avanços que nós tivemos nos últimos anos nessa política de assistência social para os francanos? Olha, a implantação de muitos serviços novos. Nós vivemos um momento, nesses 2 últimos anos na assistência, que também coincidiu com uma série de mudanças a nível de orientações dos governos federal e estadual. Então, nós vivemos um momento que nós chamamos assim, vamos reorganizar, nós chamamos de reordenar os serviços da assistência. Então, quem nós estamos atendendo? Quando você me perguntou, precisamos conhecer a realidade do município para o serviço ficar próximo dessa população. Então, quando nós assumimos isso enquanto município, nós temos feito no município de Franca todos os aceites, estamos aceitando todos os recursos que vêm, as orientações que vêm. Nesse sentido, a gente avançou muito com serviços novos. Por exemplo, nós implantamos agora no início do ano, o serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que era uma demanda da cidade. Uma demanda que a gente, em todos os lugares, isso era pontuado, e nós trabalhamos e implantamos os serviços. Mas implantar serviços são serviços com custos consideráveis, né? Então, isso depende de planejamento. E a gente tem um diferencial nesse momento, que é planejar cada uma das ações dentro da assistência. Planejar para poder cumprir e entregar, né? Com não qualidade. Eu digo assim, não só fazer a obra, né, e depois não ter o dinheiro para o custeio. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a Casa da Mulher Vitimizada, porque eu realmente acho que foi um grande ganho para a nossa cidade, mas eu vou ter que chamar o intervalo agora e a gente volta já no segundo bloco com um pouquinho mais da Gislaine, um pouquinho mais das notícias da nossa cidade na assistência social. E nós voltamos no nosso segundo bloco, conosco aqui no estúdio Gislaine Pérez, ela que é secretária da Ação Social e falava para nós agora há pouco de um grande ganho para a nossa cidade, né, Gislaine? A Casa da Mulher Vítima de Maus Tratos. A gente fica muito feliz, Gislaine, porque nós que somos mulheres sabemos essa luta ainda, nós temos ainda muitos casos, né, de mulher vítima de maus tratos, né? De violência. Tem números significativos, não só na nossa cidade, a nível de Brasil, de mulheres que são vítimas de violência. E a casa é muito significativa. E como é que funciona a casa? Porque não é só o acolhimento, né? Você não adianta só acolher, você tem que dar um suporte, uma estrutura psicológica e uma saída para a vida dessa mulher, né? Como eu disse, é um serviço que a gente teve que planejar muito, é um serviço que tem um custo alto, porque ele exige uma equipe composta de psicólogo, assistente social, coordenação. E nessa casa, nós não acolhemos só a mulher que foi vítima da violência, ela traz, na maioria das vezes, seus filhos. Porque quando ela se sente preparada para romper com essa situação de violência que ela sofre, ela precisa tirar todos aqueles que também, de alguma forma, sofrem com isso, desse contexto. Então, ela leva para essa casa, quando nós acolhemos ela, tem toda essa equipe, e nós acabamos tendo lá suas crianças, adolescentes. Então, é um trabalho maravilhoso. Que nos enche de orgulho, né? O que mais que nós temos na nossa cidade significativo que foi implantado nesses últimos anos, Gislaine?
Olha, nós também conseguimos que os serviços para criança, de atendimento de criança e adolescente, eles ficassem mais próximos da população. Nós conseguimos levar para os bairros, para as regiões. Nós conseguimos implantar em cada região da cidade, nas 5 regiões, pelo menos 2 serviços, com uma capacidade até de 100 crianças e adolescentes sendo atendidas. E é muito importante isso para nós. E esse serviço não era normalmente centralizado? Eram serviços e ainda são, isso não deixou de existir no centro da cidade, nas nossas entidades que são parceiras nesse atendimento, né? Nós temos várias entidades, elas continuam atendendo também nas suas sedes, mas também entenderam a nossa preocupação e concordaram com essa ideia de levar o serviço para as regiões. Isso foi um ganho muito grande para as crianças e adolescentes do município. E a gente já tem colhido frutos dessa modificação, dessa visão diferenciada da aplicação da assistência social? Entendo que sim. Nós estamos num processo assim, com muitas mudanças, mesmo por parte dos nossos parceiros, as entidades. Tem assim, com muita aceitação e com muito zelo e cuidado, também procurado compreender tudo isso que nós estamos conversando aqui, identificar quem é o público mesmo que precisa ser atendido, quem é essa família, quem é esse cidadão que precisa da assistência, entendendo inclusive que nós temos que priorizar aqueles que mais precisam, né? A assistência social é para quem dela necessitar, mas nós precisamos também cuidar daquele que por falta até de informação não chega para nosso atendimento. Gislaine, e para os próximos anos, a assistência social tem projetos ainda a serem implantados? Quais são eles? Olha, nós temos ainda para esse ano, fora todos os serviços novos que foram implantados, nós implantamos também a residência inclusiva, que é muito interessante, que é uma casa, um serviço da assistência social que atende pessoas com deficiência de 18 a 59 anos, que não têm mais famílias para serem cuidados, ou um cuidador ou um responsável. Então, isso também foi era uma demanda da cidade, nós conseguimos. E temos em andamento também o serviço que nós chamamos de abordagem social. Na abordagem social, nós vamos ter uma equipe que vai percorrer a cidade para ajudar a gente a identificar todas as situações de violação de direito que acontecem nas ruas, desde a população que está em situação de rua até uma criança em trabalho infantil. Então, todas as idades? Todas as idades, para todos os públicos, todas as situações que incomodam todos nós quando a gente passa e visualiza, e às vezes naquele momento a gente não consegue acionar alguém para que vá e faça aquele atendimento emergencial. Então a equipe de abordagem Gislaine, aproveitando esse novo projeto que você está colocando, eu queria que você contasse para nós um pouquinho do resultado de um projeto que foi em determinado momento muito polêmico, mas eu sei que você lutou bravamente para que ele fosse implantado e nós também assim vibramos muito com ele, porque nós sabemos e acompanhamos o resultado, né? Que foi o Centro Pop. O Centro Pop, para quem está nos assistindo, sabe, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe, mas ele é um projeto que ele dá muitos frutos, não é, Gislaine? Com certeza, e daí a nossa persistência na continuidade da proposta do Centro Pop. O Centro Pop é voltado para a população que está em situação de rua e que nós temos que olhar que são pessoas que estão com direitos violados, né? E isso é público da assistência, não tem como a gente não atendê-los. E o resultado daquele trabalho é assim, talvez o que me encanta muito na assistência social de Franca, porque nós temos pessoas que foram resgatadas dessa condição e que hoje têm as suas casas, recompuseram suas famílias, voltaram para casa. Para você ter uma ideia, tem familiares que sabem que seus entes estão nas ruas e procura o nosso serviço para localizar um filho, para localizar um marido, um irmão. Então hoje ele é uma referência na cidade. Você sabe dizer um percentual de pessoas que o Centro Pop conseguiu resgatar? Olha, de retorno para a família, nós temos, assim, vamos considerar nesse público que traz a dependência química, que traz uma série de situações difíceis de serem vencidas. Nós temos aí cerca de 10% do público que nós conseguimos, que saia da condição da dependência química, que retornam para os seus grupos familiares e pessoas que estavam em Franca há anos e voltaram para a cidade. E aquelas pessoas que ainda estão na dependência química, mas que começaram a fazer os cursos, começaram a voltar devagar, né, para a família, é um número bem maior, não é?
É muito significativo o resultado do trabalho do Centro Pop e se eu soubesse que eu teria esse espaço, eu gostaria de ter trazido os números oficiais, né? Mas não falta oportunidade. Nós temos lá não só essa questão dos cursos, nós trabalhamos articulado com a saúde, com a educação e com outras políticas. E essa articulação com a saúde tem propiciado a essas pessoas tratamento definitivo da dependência. Então nós temos conseguido, inclusive, recuperar essas pessoas. A gente tem que agradecer muito a presença da Gislaine aqui, falar um pouquinho desse trabalho. O tempo é muito curto, infelizmente, são muitas ações, né, Gislaine? Eu falo sempre que a gente tem que fazer o convite para o nosso convidado voltar novamente, né? Porque o tempo é curto. Mas a gente fica muito feliz com esses dados que a Gislaine trouxe. Espero que vocês tenham gostado, que a reflexão de um pouquinho da importância da assistência social, o trabalho que a assistência social vem fazendo e, mais importante ainda, o resultado que vem dando. Nós voltamos no nosso terceiro bloco, o bloco No Foco com o Márcio Cesário, ele que está fazendo uma surpresa para nós hoje, uma visita feita por ele uma única vez na sua vida, né, Márcio? Isso, única vez. Um local que vocês vão se surpreender. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi o caminho até chegar nessa primeira foto que nós vamos ver, né, Márcio? Isso, Cíntia. Bom, para o meu prazer, né, em 2013, quando a Catedral completou 100 anos da inauguração da primeira missa, eu tive o privilégio de poder subir a torre até o final. Da Catedral. Até o final da Catedral. O Padre José Geraldo foi muito gentil e me permitiu que eu subisse e tirasse algumas fotos lá de cima, lá dentro e lá de cima. E você vai retratar passo a passo aqui para nós? Isso, mais ou menos, o tempo nosso é curto, então eu vou falar mais ou menos, resumidamente, mostrar algumas fotos do que foi que eu presenciei, que eu vi lá. Você registrou. Vamos que lá. eu registrei lá. Cíntia e amigos, essa foto aí, nós estamos lá na sala, dentro da torre, que comporta o carrilhão. Sim. O carrilhão que é composto de... Acho que muitas pessoas que estão assistindo nosso programa têm curiosidade de saber como que seria lá dentro, né? Agora já sabem. Se eu não estiver enganado, são 6 sinos, meia dúzia, tendo um principal do meio, aquele do meio, o principal é o maior. Uhum. E você percebe ali as frestas por onde o som ecoa para a cidade inteira. E se realmente o som é tão alto que se a gente estiver aí, enquanto os sinos estiverem tocando, você tem que usar um protetor auricular. Sim, claro. Na sequência, um detalhe do sino maior, Cíntia. A fundição, né, que é uma fundição de São Paulo, de onde veio esse sino, com o detalhe da cruz com Cristo. E a informação que eu tenho é que esse carrilhão foi instalado na catedral em 1969. Antes era só um sino comum, simples. Uhum. Foi uma turma de empresários, de pessoas que se reuniam através de um banco que conseguiu trazer esse carrilhão para a Cidade Franca. Na sequência, a gente está vendo aí o relógio na parte interna dele. Nossa, Márcio. A parte interna, isso. É o que a gente nunca vê, porque a gente está vendo ele ao contrário. E o relógio está logo acima do carrilhão. E embaixo do carrilhão é uma sala vazia, um vazio, onde exteriormente está a Santa. Ô Márcio, e quem que faz a manutenção do relógio, você sabe? São técnicos especializados. É que parece, a gente olhando a foto, parece assim, simples, né? Não deve, acredito que não deve dar muito problema não, acredito. Na sequência, temos o mecanismo dele, o mecanismo do relógio. Bastante antigo. Esse relógio, Cíntia, foi doado pelo coronel Virgínio Pereira dos Santos, para a Matriz de Franca, em julho de 1914. Na sequência temos o alto da torre. É uma salinha que está acima do relógio. Então é o ápice. A última torre. A última salinha, o último pavimento. Uhum. Aquela primeira vista é uma vista norte, né, de frontal, de frente. Essa é uma vista do sul, que a gente vê atrás. Uhum. Nessa outra foto é uma vista leste, onde o sol nasce, e finalmente oeste, onde o sol se põe. Ô Márcio, cadê a foto da escadaria para a gente saber quantos degraus você subiu?
Não dá para ver porque é uma escada. Tem uma dificuldade muito grande para subir aí. Eu imagino. Envolve perigo, você pode cair. E ela vai margeando a parede. Então, e é muito rústico. A impressão que você tem é que você fez uma incursão no final do século XIX, começo do século XX, ou que você está num filme do Corcunda de Notre Dame. Márcio, você saberia nos dizer quantas badaladas são dadas quando o sino toca? Olha, a informação que eu tive recentemente foi que foi em torno de 500 badaladas. Ele começa e tem uma variedade de sons que os outros sinos menores vão produzindo. Que legal. Muito chique. Nossos sinos produzem um som muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o programa No Foco foi bem diferente, né, Márcio? Uma aventura do nosso colaborador aqui, Márcio Cesário. E a gente então fica por aqui. Espero que todos tenham uma ótima semana e até o próximo programa. All of these moments just might find their way into my dreams tonight.